E nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 42. Eu gosto muito do Salmo 42. Já falei algumas vezes sobre esse salmo, mas hoje nosso enfoque é um pouco diferente das outras vezes que focamos este salmo. Alguém denomina esse salmo como Salmo da cura da alma. Da cura da alma. Eu escolhi esse salmo, meus irmãos, porque nós estamos passando por um momento muito crítico, graças a Deus que a coisa está amenizando, mas ainda algumas pessoas estão sofrendo, e este salmo é um salmo de alento, é um salmo de ajuda. Inclusive, ele é chamado também de um salmo didático, né? Porque é um salmo de instrução. Os irmãos encontram ali a palavra, às vezes em cima do salmo, né, a palavra masquil, que quer dizer o que dar instrução. Nós vamos ler o Salmo 42. A alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando? Sou a opressão dos meus inimigos, sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Que Deus coloque cada palavra desse texto no nosso coração e nos abençoe. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu sempre gosto de chamar a atenção, os salmos, eles têm sempre uma figura. Sempre uma figura. O Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Então, uma figura ali de um homem, ele não fica ali no meio, figura dos escarnecedores.
a água, né? A árvore plantada junto a ribeiros, figuras. O Salmo 23, a figura do pastor que conduz as ovelhas. E este Salmo 42, meus irmãos, o salmista encontrava-se numa situação espiritual crítica. Talvez estivesse passando por uma crise existencial. Para ele, o seu Deus parecia inoperante. Nós vamos ver isto aqui. Dá-nos a ideia, meus amados, que ele queria sair dessa situação e ele foge ou é levado para um lugar deserto. E ali, diante dele aparece uma corça, um cervo. Numa região cáustica, numa região erma, numa região pedregosa. O animalzinho está com sede. E quer saciar-se. Este animal vem como que ele vê ofegante. Este animal vem sôfrego, à busca de água. Tomado pelo desespero, meus irmãos, de matar a sede perversa, este animal busca no ar sôfrego de sede. Essa sede adversária. Ele quer uma umidade, ele busca algo que não se encontra no deserto. Então o salmista, ao ver este animal nessa situação, ele diz: Deus, eu estou, meu Pai, eu estou em relação a Ti, como este animal está em relação à água. Pai, eu estou com tanta sede do Senhor, como este animal está com sede. Você já teve essa experiência? Numa sequidão espiritual, e você sentir sede de Deus. Senhor, eu me comparo a esta corça, a este cervo. Eu não me comparo ao camelo. Meus irmãos, o camelo ele tem uma reserva de água. Então ele fica muito tempo sem precisar de água. Mas o cervo não. Ele está sempre precisando de água. Você está sempre precisando de Deus. Está sempre buscando a Deus. Não consigo, Senhor, viver sem Tua presença. O Senhor é a minha água. Como o cervo busca por água, eu busco pelo Senhor. Irmãos, onde quer que o cervo vai, ele é perseguido. Ele é um animal muito caçado.
Os caçadores usam cães, usam arma para pegar o cervo. Ele corre até encontrar água. Por quê, meus irmãos? Quando o cervo ele bebe a água, as suas forças se revigoram e ele começa a correr novamente. E os caçadores podem desistir. O salmista está dizendo: Senhor, eu neste mundo sou perseguido. Eu neste mundo passo por situações complicadas. Mas quando eu corro e bebo a água viva que é o Senhor Jesus, as minhas forças se revigoram. E os inimigos podem perder a esperança, porque eu estou na força do Senhor. Meus irmãos, o cervo, às vezes, ele é mordido por cobra. E ele sofre uma aderência no corpo. Mas quando ele bebe a água, o seu corpo começa a expulsar o veneno do seu corpo. Quando o inimigo, meus irmãos, inocula qualquer coisa na nossa mente, na nossa vida, quando nós corremos e bebemos dessa água que é o nosso Senhor, essas coisas são expulsas de nossa vida, são tiradas de nossa vida. Que figura linda que o salmista descobriu aqui nesse texto, meus irmãos. Meus irmãos, mas o verso 2, o salmista começa a entrar numa situação difícil da sua vida. Ele diz o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face? A minha alma tem sede de Deus, mas eu estou distante de Deus. Para os judeus, meus irmãos, no Antigo Testamento, Deus estava presente no templo. E quando a pessoa estava distante do templo, ela se considerava distante de Deus. O que não acontece conosco, mediante o ensino que Jesus trouxe, né? Hoje, nós adoramos o Deus em qualquer lugar, como Jesus disse à mulher samaritana. A mulher disse: olha, vós dizeis que nós adoramos aqui. Jesus: não, Deus é Espírito. E importa que o adorador o adore em espírito e em verdade, onde quer que esteja. Há uma diferença aqui bem grande. Meus irmãos, aí no verso 3 a coisa complica mais ainda. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Meus irmãos, se não fosse a agonia da sede de Deus, vem a ironia dos inimigos. O teu Deus,
Onde está? Você vive dizendo que serve a Deus. Você diz que Deus é bom. Você diz que Deus cuida de você, que Deus o abençoa. Você não vive dizendo isto? Então, por que você está nesse estado? Por que você está nessa situação deplorável, chorando dia e noite? Seu Deus o abandonou? Meus irmãos, nesse momento de pandemia, muitas pessoas passaram por momentos críticos, difíceis. Mas nós tivemos a alegria de ouvir irmãos que passaram por situações tão terríveis afirmarem, em momento algum, eu senti que Deus me abandonou. Há um pastor, meu amigo, muito meu amigo aqui no estado, ele foi pastor, hoje ele está pastoreando aqui na Serra, mas ele pastoreou numa cidade no interior, e ele contou-me na época um fato muito interessante. Um menino da igreja, um menino de 12 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos, aquele menino foi acometido de uma doença degenerativa, e a cada dia só piorando. E os médicos, quando chegavam, aquele menino estava orando ao Senhor. E o médico brincava com ele, você crê mesmo nesse Deus? Ele disse, creio em Deus. Meu Deus está comigo. E a situação daquele menino agravou-se tremendamente. E a morte era por pouco tempo. E um dos médicos chegou para ele e disse, meu filho, eu tenho uma notícia para você. E ele disse, qual a notícia, doutor? Ele disse, meu filho, o seu Deus te abandonou. O seu Deus te abandonou. E aquele menino tranquilo, calmo, disse, doutor, Deus pode não me curar, mas me abandonar, nunca. Ele pode não me curar, mas me abandonar, doutor, nunca, nunca. Meus irmãos, os amigos, parentes ou inimigos do salmista perguntavam, olha, você crê em Deus, por quê? Por que o seu relacionamento conjugal está tão ruim? Não é isso? Às vezes a pergunta vem a nós hoje. Por que o seu filho está nesse estado? Agora, poucos dias, até domingo estavam conversando aqui com o irmão Carlos e a irmã Jaqueline, um pastor conhecido nosso, perdeu um filho de um desastre. Há 2 meses e 6 dias depois, ele perde um outro filho assassinado. Um caminhão passa por cima do carro, esmaga o carro, acaba com tudo, com um menino, um médico, bem sucedido. Eu estive na região há pouco tempo, porque ele era pastor, e ele estava cuidando de uma região onde ele tinha um consultório e trabalhava no hospital. E um irmão estava com uma menina doente, ele cuidou dessa menina. E dentro de 2 meses perde 2 filhos tragicamente.
Alguém, pastor, onde está o teu Deus? E essa enfermidade que não cura, ou que massacra você? Meus irmãos, são perguntas terríveis. É triste quando nos deixamos abater por esse tipo de questionamento. Por essas perguntas maldosas, irmãos. A pergunta, muitas vezes vem de outra forma. O que foi que você fez para Deus se afastar de você ou você ficar nessa situação? O que foi que você fez? Meus amados, o salmista então diz, aí eu lembro-me, o verso 4, destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aí ele volta, vai lá no passado. Hoje eu estou passando por esse momento amargo, difícil. Que saudade daquele tempo. Aquela época que era boa, quando eu ia guiando o povo para o culto, cantando, gritando. Mas hoje eu estou aqui massacrado. Hoje eu estou aqui arrebentado. Oh, tempo bom. Meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos viver o presente. Há poucos dias do nosso culto, aqui de funcionários e ministros, eu estava falando, muitas vezes nós queremos morar no passado, nos fixar no passado. Tempo bom. Um irmão há pouco tempo estava me dizendo, pastor, tempo bom era aquele tempo que a gente saía a pé, ia para a igreja. Eu me lembro que a nossa família andava uma légua, 6 quilômetros, a pé. Oh, que tempo bom! Aquilo que era tempo. Chegava na igreja, era tudo muito animado. Jeremias disse, nunca digas que os tempos passados foram melhores do que o presente. Nunca digas. Nós precisamos aprender a viver o presente. O salmista, ele não estava conseguindo viver o seu presente. Tempo bom, eu me lembro quando eu guiava o povo. Aquele cortejo maravilhoso, todo mundo cantando, todo mundo. E agora eu estou aqui numa penúria de alma tremenda. Aquilo é que era tempo bom. Meus irmãos, aí agora ele começa um questionamento. Agora ele começa a conversar com a sua alma. Ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse momento ele começa a questionar a sua alma. Conversar com a alma. Você conversa com a sua alma? Eu tinha um vizinho que falava sozinho.
Eu era um garoto, eu me lembro, tinha meus 7 para 8 anos, mas eu me lembro bem. Eu e um amigo, nós somos amigos desde que nascemos, até hoje nós dois nos correspondemos. E a gente saía atrás daquele homem para ouvir o que é que ele estava falando. E ele falava dos seus negócios, da sua família, a gente ia assim ouvindo. Você conversa com a sua alma? O que você conversa com a sua alma? Você pergunta a ela como ela está passando. Às vezes nós nos preocupamos com os outros e esquecemos de nós mesmos. No finalzinho nós vamos voltar a essa questão. Meus irmãos, vamos ver as atitudes do salmista, atitudes de lamentação. No verso 3 ele diz: lágrimas, eu me alimento de lágrimas. Era um choro angustiante. Ele diz: derramo a minha alma, no verso 4. Verso 5 ele diz: minha alma está abatida, perturbada. Por que te perturbas dentro de mim? A alma estava profundamente triste. No verso 7 ele diz que se arrebentaram dentro de mim. Que situação tremenda. Ele deixa transparecer que andava vagueando e pranteando. O verso 10 ele fala sobre uma agonia mortal. Tão triste, tão perturbado estava essa pessoa. Muitos questionamentos. O que leva a pessoa a angustiar-se? Meus irmãos, o salmista ele se sente abandonado por Deus. Ele fala isso no verso 3, no verso 9 e no verso 10, ele deixa isto bem claro. Vive preso ao passado, como nós vimos aqui. Outra coisa, meus irmãos, ele não tirava os olhos dos inimigos. Porquanto diz, onde está o teu Deus? Ele fala isso 2 vezes. Muitas vezes o nosso sofrimento é porque nós, ao invés de estarmos olhando para Deus, nós queremos olhar para os inimigos. Ao invés de prestarmos atenção no que Deus diz, nós ficamos prestando atenção no inimigo. Isso nos arrasa. Isso arrebenta conosco. Quem pergunta, quer respostas. E a Bíblia é o livro das respostas. É o livro da solução. Veja o verso 11. Espera em Deus. Meus irmãos, o finalzinho do verso 5, o salmista, ele diz aqui: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Se ele parasse aqui, estava resolvida a questão emocional dele. Não é verdade? Mas ele continua. O verso 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele agora está lá no norte da Judéia, lá no Monte Hermon.
E parece-me que numa época de cheias, tudo indica que ele tenta atravessar o rio. Mas ao atravessar, ele diz que vai caindo de abismo em abismo. Talvez ele vai pisando nos limos ali, e vai caindo nas pedras, e ele só ouve o som das ondas. Eu não sei aqui quantos já tomaram um caldo no mar. Você levanta a onda, vem, pá, você levanta a onda, joga de novo. Ele está dizendo, olha, eu estou passando por isso. Eu tento me levantar, mas vem outro abismo, eu caio de novo. Ele no verso 5, ele diz que estava em Deus, tudo bem com Deus. Mas chega no verso 6, ele já diz que ele começa a cair. Talvez o Monte Hermon, quando descongelava, a água, era a época das cheias. E ele disse, eu me sinto nessa situação. Tomando caldo e mais caldo, e não consigo me levantar. Mas, meus irmãos, ele diz no verso 7, no verso 8, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Deus não me abandona. Eu estou passando por tudo isto, mas o Senhor, Ele está comigo. Eu estou sofrendo, estou levando pancadas, estou caindo, mas o Senhor não me abandona. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Nós não podemos nos esquecer disto de maneira alguma. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa alma precisa dessa ajuda. A Bíblia, então, nos dá a resposta. Espera em Deus. O verso 10, ele diz, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Ele sente como que uma espada transpassando o seu corpo, uma marreta esmigalhando. Ele disse que ele sente os ossos quebrados. Que situação difícil, meus irmãos. Situação difícil. Aí ele volta novamente, o verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que estás abatida? Por que te perturbas? Em primeiro lugar, vamos ver aqui a resposta da alma. Vamos perguntar à alma. Você já fez perguntas à sua alma? Por que está abatido? Eu pensei o seguinte, eu diria à minha alma, você tem razão para ficar nessa situação? Ó minha alma, você tem razão para ficar nessa situação? Nessa tristeza toda? Meus irmãos, nós precisamos descobrir quais são os reais motivos que levaram nossa alma, muitas vezes, a ficar perturbada dentro de nós. Será que tem razão? Segundo a psicologia, a nossa alma, ela possui mente, emoções e vontade. Não é isto?
Nós somos a tricotomia, né? A doutrina da tricotomia diz que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o soma, o psique é a alma e o pneuma o espírito, segundo o grego. Mas o corpo, soma, recebe as coisas. Alguém fala alguma coisa, eu ouço. E isto vai para a mente. A mente manda para as minhas emoções. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava com as suas emoções muito afetadas, pelo que via e pelo que ouvia. Então nós conversamos sobre isso. Então, meus irmãos, as emoções, elas recebem essas coisas, e aí vem a vontade. A vontade é a nossa reação diante daquilo que está na nossa emoção, no nosso emocional. Então, muitas vezes, a nossa vontade, diante do que ouviu, diz: olha, faz o seguinte, se vinga, chora, esquece. Diante dessa situação, o que foi feito? O salmista, o que ele fez? Minha alma, por que está abatida? E a vontade deles: busca a Deus, busca a Deus. Deus é a sua rocha, é a sua fortaleza. Não perceberam isso no final do verso 5? Meus irmãos, mas às vezes, na maioria das situações, a nossa reação é de autopiedade. Eu sou um coitadinho, eu sou um infeliz, eu sou um sofredor, uma sofredora. Não é o que acontece? Deus parece que esqueceu de mim. Deus lembra de todo mundo, mas se esqueceu de mim. Meus irmãos, nós muitas vezes só queremos o Deus de Abraão. Abraão enriqueceu, Abraão teve muitas propriedades. Mas e o Deus de Jó? Não, Deus de Jó não quero não. Deus de Jó, chaga, feridos, amigos abandonarem. Esse Deus eu não quero não. Mas esquecem-se lá no capítulo 42, o último capítulo, Deus restituiu tudo a Jó, mais do que tinha. O Deus de José, ser vendido pelos irmãos, ser escravo, passar por terríveis situações. A gente esquece. E o trono do Egito depois. Meus irmãos, nós precisamos dar um mergulho na nossa alma e conversar com ela, sério, muitas vezes. Verificar se ela tem menos razão para ficar angustiada ou oprimida em aflição. Se ela tem motivo para estar ansiosa, viver nessa incerteza aflitiva, com medo do amanhã. Verificar esse sentimento de culpa, sentimento de ter feito algo errado e esse algo errado vai acabar com tudo. Se ela tem razão de estar deprimida, né, nesse abatimento, sem ânimo, nessa indisposição. Muitas vezes, irmão, nossa alma só precisa de uma injeção de ânimo, uma injeção de coragem, uma injeção de fé. Foi o que o salmista fez com a sua alma. Minha alma, por que você está aí abatida? Por que você está deprimida? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é a minha salvação, Ele é o meu
Deus. E quando ele fala em Deus aqui, meus irmãos, ele fala no Deus Todo-Poderoso. Ele usa a expressão Elohim, Deus Todo-Poderoso. O salmista disse isso no verso 5, porém continuou com as suas queixas. Eu quero convidar você nessa manhã, e me convido também, a encerrarmos esse nosso choro, esse nosso lamento, lá no verso 5. Senhor, eu espero em Ti, pois a minha alma ainda o louvará. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu Deus. Ponto. Acabou. Deixa o choro para lá, deixa o lamento para lá. Vamos encerrar por aqui. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos quando me cercar o mal, ou rugir o temporal, em Jesus vou confiar, pois jamais irá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quando a dor ou a aflição perturbar meu coração, é preciso confiar e a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar.
Amém? Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez rogamos por tudo que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Pai, como precisamos de força do Senhor. Como precisamos colocar realmente o Senhor como nossa rocha. Não permita, Pai, que a nossa alma se turbe nesse momento, fique abatida. Nós sabemos que são muitos os problemas, e o Senhor sabe melhor do que nós, mas nós queremos ter uma alma feliz, alegre, certa de que o Senhor não nos abandona. Ainda que ruja o temporal, ainda que nos cerque o mal, como diz o hino, mas o Senhor está conosco. O Senhor não falhará, o Senhor não nos deixará. É por isso que nós confiamos no Senhor. Pai, sele essa mensagem em nossos corações. Leva-nos na Tua paz aos nossos lares. Dá-nos uma tarde abençoada e um restante e uma noite. E à noite estejamos aqui para prestarmos ao Senhor um culto de louvor e adoração. Continue conosco. Continue nos guardando. Continue nos fortalecendo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.